Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Aqui no canal o foco é a interpretação dos preços do mercado baseada na entrega de preços por algoritmos institucionais, o famoso IPDA. O meu objetivo vai ser mostrar como estruturar um racional sólido para operar. A gente vai combinar conceitos de CT, Smart Money, análise de liquidez, análise de volume, para fazer montar uma base sólida para a gente entender o real comportamento dos preços, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai entender o real fundamento do mercado e ao término desse vídeo você já vai ter uma leitura avançada dos preços. A gente dividiu, eu vou dividir no caso esse vídeo em dois para não ficar muito comprido. Eu quero falar nesse primeiro vídeo sobre o IPDA, que é o nosso nível A da nossa estrutura, da nossa base, para a gente poder entender o que vai nortear esse canal e o que eu vou apresentar para vocês ao longo dos dias sobre mapeamento de liquidez, sobre como os IPDAs funcionam para capturar liquidez, manipular o mercado e assim por diante. Tá? Nós estamos no mesmo lado, tá, pessoal? A gente está no mesmo time. Seja a técnica que você usa, seja você iniciante, seja você avançado, nós estamos no mesmo lado do mercado. A gente quer lucrar, quer aplicar estratégias que nos dê retorno financeiro. Então, eu quero fazer um convite para a gente junto ter sucesso nessa comunidade de negociantes de bolsa. Então, vamos lá. Quem são os IPDA? Institutional Price Delivery Algorithm. Desculpe pelo meu inglês, pessoal, não sou muito bom nisso. Mas traduzindo para vocês, é a entrega de preço de forma eficiente pelo mercado, né? Então, são algoritmos que fazem a contraparte, digamos assim, ou a eficiência do mercado, sendo entregue preço eficiente para comprador e preço eficiente para vendedores, né? Eles são programados para otimizar a liquidez e gerenciamento de risco dos big players, bancos, institucional, market maker, né, formadores de mercado. E como os IPDAs operam? Os IPDAs funcionam com base em uma estrutura programada para mover os preços de forma eficiente. Eles exploram a liquidez disponível e fecham essa ineficiência de preço. Essa entrega ocorre através de três principais mecanismos. Mecanismo 1, que é a busca e o consumo de liquidez, né, onde os algoritmos identificam regiões de liquidez concentrada, como os stops de traders, ordens institucionais pendentes e pools de liquidez, que são uma piscina de liquidez concentrada, que é em cima de extremos de estrutura, né, ou abaixo deles também, né? Ou seja, são níveis de topo duplo, fundo duplo, e esse processo se manifesta por meio de movimentos rápidos que limpam a liquidez e então seguem para a próxima região de interesse. Então, essa busca e consumo de liquidez, ela é normal no mercado e ela se dá a todo momento, independente do tempo gráfico, seja 15 minutos, uma hora, seja refinado em 5 minutos e 1 minuto. Constantemente o mercado ele se move de liquidez para liquidez. Então, ou seja, os algoritmos eles buscam e consomem essa liquidez para fazer uma entrega de preços eficiente e gerar lucro para quem programou eles. E eles seguem também para o fechamento de ineficiências, que são os FVGs, que são os Fair Value Gaps formados por movimentos bruscos, né? Normalmente por movimento de expansões, né? E esse preço tende a retrair, e a gente vai falar também no mecanismo 3 da expansão e retração algoritmo. Então, o mecanismo 2, que é o fechamento das ineficiências, ocorre em movimentos impulsivos que criam espaços de preço sem negociação eficiente, que posteriormente tendem a ser revisitados. Isso ocorre porque os IPTA buscam equilibrar o mercado, garantindo que os preços sejam entregues de maneira eficiente entre compradores e vendedores. Espero estar sendo claro até aqui. Mais para frente você vai entender melhor até o final desse vídeo como é que os IPDAs trabalham e como você montar um racional para então você aplicar a sua técnica ou você aplicar as técnicas que vai ser passado ao longo dos dias nesse canal. O terceiro mecanismo é a expansão e retração algorítmica. Os algoritmos eles alternam entre fase de expansão, que é o movimento direcional forte, e fase de retração, que é a correção dessas eficiências, e preenchendo ordens pendentes. Durante essa fase é comum que o preço reaja em pontos estratégicos, como níveis OTI e regiões de prêmio e desconto da última perna de movimento, ou seja, o preço ele se move de estrutura
né? Ele renova a estrutura, ele renova topo, fazendo novo fundo e novo topo, isso se chama estrutura. O preço tende a retornar a níveis-chave de premium em movimentos de alta e retornar a nível de desconto em preços de baixa. E o nível OTI que o ICT usa são pontos dentro da zona premium ou zona de desconto. São zonas refinadas, né? De uma, de uma Fibonacci, digamos assim. Padrões clássicos do IPDA. Ele segue um padrão de stop hunts, que é a varredura de liquidez, que é a captura de liquidez de fundo, de topo, antes da entrega real do preço. Market Maker Model, que é usado no conceito de CT, que é um modelo onde os preços são manipulados para criar armadilhas antes de movimentos impulsivos. Isso aqui, esse Market Maker, ele combina muito com os níveis prêmio e desconto de uma estrutura. Vou tentar dar um exemplo rápido para vocês aqui. O preço está se movendo lateral, captura a liquidez de fundo e segue uma nova pernada de alta. Nessa pernada de alta, ele deixa um fundo mais baixo e um topo mais alto. Então toda essa parte para baixo, ele é o nível premium, onde os algoritmos tendem a revisitar para fazer a entrega de preço. E o Market Maker Model, a ideia, mais ou menos uma ideia mais rápida dele, ele vai criando liquidez dentro desse range de preço, até ele chegar nesse preço, o objetivo dele, que é o reequilíbrio, né, da estrutura, para criar uma nova estrutura de alta. Mais ou menos assim que ele trabalha, é uma explicação um pouco mais rápida, mas para você entender como que funciona essa entrega de preço por meio do MMM. Temos o MSS, tá, que é uma quebra de estrutura, assim como o choque. MSS e CT, Choque Smart Money, que indica uma reversão de fluxo institucional. Se eu estou olhando para alta nessa subida de preço, se eu, quando o preço chega no nível de order block ou no nível chave, e ele reverte e quebra esse fundo válido, ele faz um MSS ou choque. Tá, pessoal? Ou seja, então a gente estava num período de compra e agora a gente tenta procurar níveis chaves para fazer esse movimento agora baixista. Uma mudança de característica no mercado, de entrega de preço. Isso ocorre em todos os tempos gráficos, seja em tempo 15, 1 hora, 4 horas, 5 minutos, 1 minuto. E também através de consolidação algorítmica, que são movimentos laterais antes de impulsos direcionais, usados para acumulação e distribuição de ordens. Essa é a forma lateral do mercado trabalhar antes do impulso. O mercado trabalha de região em região. Em resumo, os IPDAs são a espinha dorsal da movimentação dos preços. Se você entender isso, você vai entender o jogo do mercado e a entrega de preço. Tá? Operando de maneira precisa para manipular liquidez e entregar preço de forma eficiente entre grandes players. É essencial entender sua lógica para antecipar movimentos e operar alinhado aos fluxos institucionais. Isso aqui eu vou deixar para o vídeo 2 para não ficar muito comprido, pessoal, que a gente vai mapear a liquidez. Mas desde já, você tendo a lógica do algoritmo, como ele trabalha, como ele funciona, a entrega de preço, você já vai montar um racional interessante para você poder saber que os preços eles andam de liquidez em liquidez, captura de liquidez, entrega de liquidez. Eles usam níveis chaves de liquidez, projetam preço e o algoritmo ele leva até um outro nível de liquidez. Entendendo isso, eu quero deixar um forte abraço para vocês. Se você não entender algum tópico desse vídeo, eu quero que você deixe no comentário qualquer ideia de novos vídeos, qualquer dúvida que você teve, pode deixar no comentário que eu vou estar aqui para tentar fazer novos vídeos para vocês, pessoal. Espero ter sido claro. Até uma próxima. Tchau.